E aí, pessoal, eu sou o João Ricardo Camilo. E eu sou a Rubia. Será que é a gente mesmo? Ou tudo não passa de um holograma aqui que a gente está apresentando o Bitar Podcast, mas os verdadeiros Como que eu falarei isso? Verdadeiro eu estaria com o pé na areia agora numa praia. Só descobriremos no final. Vocês só descobrirão no final desse episódio. Porque tá ficando cada vez mais comum a tecnologia emergir aí em vários setores da nossa sociedade, inclusive, quem sabe, aqui no Bitar Podcast, mas esse, eu já te adianto, vai ser o tema da nossa mesa de hoje. Até porque com um mundo cada vez mais tecnológico, isso tem gerado cada vez mais debate, mas gerado também cada vez mais perguntas sobre como isso vai funcionar, como já tem funcionado, onde é que a gente vai parar, Rubia? Exatamente. Onde é que a gente vai parar, nós não sabemos, mas que o negócio está avançando rapidamente, isso a gente tem essa certeza. Sem dúvida nenhuma. E tem um termo que tem ficado cada vez mais comum, que nem sempre o pessoal vai estar por dentro, mas apesar disso, ele já está meio que inserido na sociedade sem a gente imaginar, que é inteligência artificial. O que será que é isso? Será que é um monstro? Será que é coisa boa? Eu espero que boa, né? Então, essa inteligência artificial, a famosa IA, foi desenvolvida para fazer com que as máquinas sejam capazes de realizar tarefas que exijam a inteligência humana. Mas essa IA também está presente em diversos lugares e tem um papel muito importante no nosso dia a dia. Em diversos lugares, Rubia, inclusive no ambiente de trabalho. A inteligência artificial ela já está dentro do ambiente profissional, né? Fez essa conexão, tem trazido muitos benefícios, mas tem trazido também questões em cima dessa questão, e como isso tudo é muito novo, claro que é novidade, a gente traz para o Bitar Podcast, e para isso a gente recebe hoje o Clarivando Francisco, que é cientista da computação e atualmente doutorando em ciência da computação na linha de pesquisa em inteligência artificial na Universidade Federal de Uberlândia. Tem experiência na área de inteligência artificial e processamento de linguagem natural, com ênfase em IA aplicada na área de informática na educação. Olha o currículo, bem-vindo, viu, Clarivando? Obrigado. Seja bem-vindo. E também está aqui com a gente o Luciano Vieira. Ele é professor, pesquisador e cientista na Universidade Federal de Uberlândia. Atualmente possui pesquisas em neurociência, inteligência natural e artificial geral, AGI, aplicada ao ensino na aprendizagem efetiva. Atua na modelagem da criatividade e sentimentos da mente humana, principalmente na música e no ensino, bem como na análise da inteligência de máquinas com os novos recursos emergentes. Muito prazer em ter você aqui, Luciano. Luciano, muito obrigada. Isso é muito bom a gente falar sobre isso. Vai ser ótimo. Muito bom, muito esclarecedor, principalmente, mas a minha dúvida principal para a gente já iniciar essa conversa, essa tal de inteligência artificial, quando vem o nome, chega a assustar. Sim. É algo que a gente tem que ter medo ou é algo que vem para ajudar a nossa sociedade? Pode ser bem transparente. É difícil dizer, né? Porque prever o futuro é sempre uma tarefa muito, acho que árdua. A gente não consegue prever. A gente pode se embasar no que a gente tem historicamente, o que tem acontecido historicamente, para poder ter uma noção do que pode estar por vir. Mas é algo muito novo, porque a gente está simulando a inteligência humana, e isso nunca aconteceu. É algo muito recente e difícil prever se é algo que a gente deve ter medo, será que a gente vai conseguir controlar isso, será que a inteligência artificial vai nos manipular sem que a gente perceba, será que já não está nos manipulando? Então é uma questão que demanda muito debate mesmo para saber o que vai, né, acontecer, o que pode ou não pode. Essa confusão se dá muito até pelo nome inteligência artificial. O sistema não é inteligente. Ele é um sistema especialista ainda. Ele não consegue reproduzir a mente humana, não consegue reproduzir emoções, não tem comum senso. E pela definição de inteligência artificial, você tem que ter senso comum. Senso comum, você tem, então, de estar na sociedade, no contexto que você está, você tem de saber se situar. A inteligência que foi criada não sabe se situar em contexto algum. O grande problema dela é que ela não tem contexto das ferramentas atuais. E é uma busca corrida das empresas para tentar contextualizar. Então, se você não for um grande especialista nas ferramentas que você citar, ChatGPT, Bards e outras, deepfake, o sistema vai fazer algo que você não sabe se está certo ou errado. Esse é o grande problema, né? Ensinar as pessoas a usarem ferramentas que são muito úteis, mas eu fui a primeira pessoa a escrever no meu
um post falando que isso não é inteligência. Expliquei por quê, citei até os criadores de 2004, começou com Ian LeCun e outras pessoas, mostrando que não conseguiram fazer ainda. E é uma crítica até dos criadores, né? E as pessoas já começaram a usar isso assim, tudo que o computador fizer que eu faço é inteligente. Isso não é verdade. Né? Ele faz alguma coisa desde que você agregue inteligência a ele, que falta o senso comum. Se você não der um senso para ele, noção de contexto, o que você obtém como resposta é uma coisa que você não sabe se confia ou não. Então, as pessoas começam a ter medo de usar, não usar, e isso, então, começa a grande confusão. E é tudo muito novo, né? Como você falou, essa novidade. Que bom que a gente está tendo a oportunidade de discutir isso aqui na nossa mesa do Bitar Podcast. O Rubia, o professor já trouxe uns termos aí, ChatGPT, trouxe o outro... Bart, da Google, por exemplo. Deepfake, né? Também, né? Deepfake. Conhecia esses termos já? Não, nem todos. Só alguns. Como é muito novo, e parece que é tudo muito rápido. E parece que é pouco. Eu dei uma lista pequenininha de 31 opções ao ChatGPT para os meus alunos na semana passada. E 31 que eu filtrei, né? Porque tanta coisa que surgiu de uma vez, parece que surgiu por mágica, né? É porque tudo que era de sistema especialista, eles mudaram o nome para sistema inteligente. E estão tentando agregar um punhado de gente se reunindo junto para tentar fazer muita coisa e dar o ar de inteligência. Então, hoje está muito perigoso você separar o joio do trigo. Eu imagino a dificuldade que é acompanhar tudo isso que está acontecendo. Vocês que precisam também, além de acompanhar, ensinar. Eu imagino como que deve ser essa questão de acompanhar tudo isso. Mas para a gente começar essa conversa lá do zero, para que esses termos novos, que pode ser novo para mim, para a Rubia, para quem está nos acompanhando no Bitar Podcast, quando a gente fala de inteligência artificial é uma coisa, é um conceito, é um nome? O que é? É um objeto? O que é inteligência artificial? Assim, pra gente começar essa conversa do zero. Eu vou aguardar o nosso colega falar, porque a gente... Pode ser pensado aí como um conjunto de algoritmos e métodos que vão ali simular o pensamento humano, no sentido de tomada de decisões, classificar coisas, resolver problemas, aprender com a experiência passada e, principalmente, se adaptar a situações novas, que é o que o ser humano faz de melhor. Como se fosse um supercomputador, então. Isso, que tenta ali simular a maneira da gente pensar, a gente pode dizer assim. E isso é uma forma de definir a inteligência artificial. A gente pode pensar dessa forma. Só aproveitando o gancho, para não perder aqui o raciocínio dele, quando você fala que essa ferramenta aí, então, né, ela vai avaliar as tendências ali do ser humano. Tem um termo, machine learning, acho que é assim, que fala que também está relacionado à pesquisa de dados, tem a ver com essa inteligência artificial, são duas coisas totalmente diferentes. A machine learning vai ser ali uma área que está dentro, um campo dentro da inteligência artificial. E é o que talvez hoje seja um dos principais métodos utilizados para tornar possível o uso da inteligência artificial. O GPT, por exemplo, vai utilizar o Deep Learning, que é o aprendizado profundo, que envolve uma série de camadas de redes neurais para poder simular ter essa capacidade de conversar em linguagem natural com nós. Como se esse supercomputador também precisasse ir na faculdade, precisasse aprender. O problema da rede que ele falou, dessa parte de aprendizagem, é que nem tudo o ser humano conseguiu com as linguagens que as pessoas usam. Infelizmente, eles não usam as melhores linguagens para produzir, porque exige muito tempo para o aprendizado. Eles criaram um sistema onde eu não preciso ensinar regras. Por exemplo, qual a diferença entre um pato e uma galinha? Você fazer uma regra para isso é muito complicado. Um tem um bico chato, que é um gato com cachorro. Essas coisas que são difíceis de você criar uma regra. O computador trabalha com regras, né? Porque ele não sabe fazer qualquer coisa. Ele só faz uma sequência. Então, você tinha de dar um jeito de ensinar para o computador a reconhecer o mundo sem eu conseguir, porque a pessoa tem deficiência em explicar regras, explicar a si mesmo como ela faz as coisas. Aí inventou-se um sistema que você pode apresentar as coisas, fala, isso aqui é uma caneca, isso aqui é um copo. E o sistema vai através de ajustes, que ele falou, camadas, tal, são... processo de programação que vai filtrando até que você fala,
Isso aqui é caneca, isso aqui é copo. Enquanto ele não acertar tudo, então ele vai se ajustando para entender o que é um copo, que entender o que é a diferença de uma caneca. E com isso, então, achamos que a máquina tem um pouco de inteligência, ela consegue aprender sem eu dar regras para ela. Já tem outras inteligências, né, já que falamos ChatGPT, o Bard, por exemplo, que se fixam em coisas mais sérias. Né? Tem o DeepMind e outras coisas da Google que trabalhava com ciência, então ele procura coisas mais que tenha embasamento técnico para responder. O ChatGPT não, ele sempre tem que te dar uma resposta mesmo que ele não saiba. Aí, se ele pegar alguma coisa que alguém falou, uma besteira qualquer, ele te dá uma fake news como resposta. Então, se você não é falho o sistema ainda. Eu acho que é falho o nosso sistema de aprendizagem. Né? O especialista deveria usar a ferramenta que ele entende como funciona. Eu acho que até esse momento da nossa conversa a gente já conseguiu entender o que é inteligência artificial e deu para perceber que é algo muito complexo. Mas tem como vocês darem exemplos, então, de onde a inteligência artificial já está inserida no nosso cotidiano? A coisa mais comum, assim? Eu gosto de citar um exemplo que acho que todo mundo, de certa forma, tem contato aí. Acho que o TikTok, por exemplo. E tem questões aí que a gente tem até que ter um certo cuidado. É muito bom você ter uma recomendação personalizada de vídeos que você gosta, de coisas que você quer, talvez, comprar, e etc e tal. Mas a gente tem que ter um certo cuidado aí se essa recomendação não está sendo, digamos, tendenciosa ideologicamente. Se ela é fake, né? Exatamente. Porque a gente mesmo mente para a internet quando a gente faz o nosso perfil e ele aprende com o que a gente mostra para a internet. E com base nesse perfil ele vai fazendo recomendações com usuários com perfis parecidos. Então, se recomendou algo para um usuário que tem um perfil parecido com o seu, ele vai pegar aquela recomendação para o outro usuário e vai fazer para você também, porque o perfil é parecido. Então você está me dizendo que quando eu pego meu celular e entro ali na rede social que eu gosto para assistir um vídeo, se eu assistir aquele vídeo, por exemplo, até o final, a rede social vai entender que eu gosto daquele conteúdo e vai me oferecer mais conteúdos daquele para ficar mais tempo na rede social. Tudo que você fizer hoje está sendo monitorado, tanto de imagem quanto de fala. Tudo hoje é monitorado e você dá autorização pelo seu celular, pela sua televisão e qualquer rede que você tenha acesso de mídia, né? Então, com isso, ele cria a imagem que você projeta ao mundo e não quem você é. Tem algum cuidado que eu posso tomar ou não? Como a gente está aí nessa era tecnológica dos computadores, celular o tempo todo, eu estou dando essas autorizações, não tem como eu fazer nada ou tem? Não tem como. Você está vigiado 24 horas por dia. Privacidade. Você deu autorização. Toda vez que entra no software, se você não falar que aceita tudo... Você não tem acesso. Você não tem acesso. Ele não instala. Aí, a hora que você faz isso, você instala, a câmera sua nunca está desligada, seu telefone nunca está desligado. Então, você está 24 horas monitorado. Me tira uma dúvida. O microfone do nosso celular, ele em algum momento desliga? Porque eu tenho a sensação de que, por exemplo, eu falei sobre comprar uma piscina. E aí eu começo a receber... Desligava antigamente, você tirava a bateria. Hoje a bateria, todas elas são seladas e o celular não desliga nunca. Mesmo que você desligou o botão, ele está ligado. Mas eu estava pensando aqui, ó, a gente ainda, você falou uma coisa que me chamou muita atenção, a gente não aprendeu a usar, né, isso foi sendo incorporado à nossa cultura, à nossa rotina, e a gente não aprendeu a usar, e isso fez que a gente ficasse até que mais fácil dessas pessoas conseguirem atingir esses objetivos mais vulneráveis, vamos dizer assim, a essas novas tecnologias. Mas eu fico pensando, você, Luciano, o Clarivando, que estudam, que estão ali no dia a dia aprendendo sobre isso, vendo essas evoluções, como que é fazer esse equilíbrio da nossa vida pessoal, vendo essas tecnologias, os riscos que podem trazer, como que vocês fazem essa separação? Vocês têm alguma cautela, alguma coisa que vocês praticam, colocam em prática para tentar, pelo menos, garantir um pouco de privacidade? Começar pelo Clarivando. Isso. Então, esse crescimento da inteligência artificial tem sido tão, exponencial nos últimos dias, que até nós, que somos da área da computação, às vezes a gente fica pensando, o que será do programador? Por exemplo, a gente tem uma forma... Antigamente, quando o computador foi criado, ali por volta da década de 50, eles ocupavam uma sala inteira. E a programação era feita quase que mecanicamente, naquela coisa de plugs, né, professor?
E depois foi evoluindo com a chegada dos transistores, depois dos circuitos integrados, que agregaram mais transistores num espaço menor. E hoje, o que será de nós programadores? Eu fico pensando, será que eu vou programar conversando com a inteligência artificial? Então, com essa, digamos, democratização, digamos assim, dessas ferramentas aí de inteligência artificial, eu acho que as pessoas a sociedade, de um modo geral, vai se tornar meio que acho que tem que adaptar a sua maneira de pensar. Vai ter que pensar um pouco computacionalmente mesmo, vai ter que criar esse pensamento computacional, que é o que o professor estava falando. A gente vai ter que aprender a ensinar essas ferramentas a nos ajudar. E eu acho que é isso. E eu fico imaginando, o que será de mim, de nós programadores? Será que eu vou ter que programar em linguagem natural, conversando com a máquina? Será que não vai ser mais numa linguagem de programação, como Java, Python? Então, eu acho que isso já vai despertando o interesse aí dos futuros, né, profissionais em relação a isso. Então, eu fico pensando isso, como que evoluiu tão rápido essa tecnologia de uma hora para outra. Então, se eu olhar para 5 anos atrás, eu ainda não conseguia, quando eu entrei na faculdade, não conseguia imaginar que quando eu saísse agora, teria já o tal do chat GPT, onde eu coloco lá algumas informações, obtenho respostas, enfim, então é tudo muito novo. Inclusive, eu acredito que isso seja novo até no próprio mercado de trabalho. A gente está falando de programadores que têm mudado essa rotina e têm surgido novas profissões a partir disso. Qual que é a perspectiva da inserção da inteligência artificial? Vamos separar em 2 momentos. O primeiro, então, na questão dos bastidores, ou seja, abriu novas vagas, tem um mercado amplo a ser explorado ainda por profissionais. Uma coisa interessante que a gente já falou também na mesa do Bitar Podcast é que, às vezes, um estudante de hoje que está começando ali a vida escolar vai trabalhar numa profissão que ainda não existe. Esse é o caso da inteligência artificial? Tem demanda e não tem o profissional ainda? Sim, eu acredito que o principal aí é a profissionalização, né, no caso. Eu acho que há muita demanda nessa área e nem sempre há, como a gente pode dizer, um profissional capacitado e preparado para atender essa necessidade do mercado. Então, a gente, olhando historicamente, a gente tem, a gente pode considerar a primeira revolução industrial, onde a gente passa ali daquelas tarefas mais artesanais e manuais, depois para a tarefa mais mecânica. Então, toda grande revolução, como essa que a gente está vivendo, a quarta revolução industrial, sempre vai demandar uma nova preparação do capital humano para se informar do que está acontecendo, se capacitar para atender essa necessidade. Então, hoje a gente tem, eu diria até muitas vagas, principalmente na nossa área de TI, mas nem sempre profissionais capacitados para atender essa demanda. Então, acho que é por aí. A gente está muito técnico aqui nessa conversa, porque é uma conversa mais técnica, realmente envolve aí tecnologia, a gente tende a esse caminho. Mas vamos partir para um lado um pouquinho mais pessoal, Clarivando, se você me permitir, para entender de onde surgiu a sua vontade lá atrás, quando você olhou, quando começou essas pesquisas, onde despertou esse interesse, então, de seguir essa linha de pesquisa, essa trajetória profissional? Bem, assim, eu acho que é uma intuição mesmo. Desde pequeno, eu sempre quis, eu acho, ser, digamos, cientista, né? Mas naquela época eu imaginava ser cientista como alguém que estivesse em um laboratório, manipulando alguma coisa associada à biologia, ciência. Depois percebi que na minha área a gente também chama de cientista da computação. E graças a Deus eu segui essa área, porque é um campo muito bom, tanto profissionalmente, né, que eu acabei de dizer, tem sempre grandes oportunidades, mas a gente tem que correr atrás, tem que se informatizar para poder acompanhar esse ritmo acelerado, porque esse crescimento, o desenvolvimento tecnológico, hoje ele é exponencial de um século para cá. E se a gente for pensar na revolução científica, que começou ali há 500 anos atrás, e ficou 300 anos ali num crescimento constante, essa reta do progresso científico. Mas desde a terceira revolução industrial, a gente ia com a eletricidade, com a criação dos computadores e depois essa quarta que a gente vive hoje, né, que é essa globalização da internet, criação da IA, isso ficou, parece que cada vez mais se a gente não se informatizar, não se atualizar, a gente perde um pouco esse ritmo.
Então... Clarivando, pensando aqui num pouco do que o Luciano falou, né? Você também trouxe sobre as profissões. Para você aí que está nos escutando, nos assistindo, a gente teve um outro episódio aqui, o episódio 26, Quem são os profissionais da tecnologia, que tem a ver com esse papo que a gente tem aqui agora. Existem, então, os programadores, os cientistas da informação, analistas e etc. Pensando no que o Luciano falou sobre o chat GPT, né, que às vezes é uma grande quantidade de informação ali, erradas, vai existir também a presença de um profissional da ética que pensa no conteúdo do que tem a ser servido, para ditar também se isso pode, se isso não pode, se pode e se deve, pensando que, né, pode ser uma grande geradora de informação falsa, de preconceitos e etc. Existe já a presença desse profissional nessas empresas? Você também citou a OpenAI, né, Luciano, que é um laboratório norte-americano focado na inteligência artificial. Essas empresas estão pensando nisso, na ética dessas informações? Quer que eu responda? Eu vou deixar o professor responder, mas eu diria que deveria pensar, né? Porque isso é muito importante, essa governança, porque é uma questão que está muito em pauta. Já teve uma carta de alguns cientistas aí preocupados, querendo que dessem uma pausa nesse treinamento da inteligência artificial, né, professor? Bem, como tudo, a gente tem que seguir o dinheiro, como eles mandam nos todos os filmes, você segue o dinheiro, você acha os caminhos, né? Eu estava numa época aí, bem antiga, uns 4 meses atrás, o metaverso, né? Bem antiga. Então estava em moda, né? O metaverso, assim como a holografia teve em moda em 50 e pouco, né? Depois voltou no ano 2015 para frente também. Mas a inteligência que eles estão usando agora, que não é inteligência humana, a inteligência de máquina, né? É o deep learning, você falou, associado a machine learning. Nós estamos falando de inteligência de máquina, não inteligências humanas, né? E essa ética é complicado. Por exemplo, se você não sabe falsificar, por exemplo, um documento, você não sabe analisar se ele é falso. Você tem que ter capacidade de fazer aquele trem falso para falar quais são as regras para falar que ele é falso, né? Para saber se uma imagem é falsa, você tem que ser um grande pintor ou outro ali, e eles não estão fazendo treinamento com isso, eles estão treinando com o que está na rede e não treinando com profissionais que conseguem fazer aquele caso. Então, se você não é capaz de fazer algo, você não vai ser capaz de criar uma regra para isso. E naquela primeira pergunta sua, lá só rapidinho, de onde é que veio a nossa vontade, em 91, 90, eu sempre fui apaixonado por música, estou na engenharia elétrica também, né, lotado como professor, mas estou em diversos departamentos, inclusive no jornalismo e comunicação. Que sabendo. Né? Também estamos na medicina e outros, porque inteligência é uma ferramenta, ela não é um fim. Jornalismo já é um final. Comunicação é um final. A inteligência, a computação é ferramenta para as outras pessoas. Por isso que a gente está em diversas áreas, não porque a gente é a gente acaba virando multidisciplinar, interdisciplinar, porque a gente está. Aí eu vi o Copius, Moria, fazendo músicas inteligentes usando computadores que já estavam mais acessíveis para os PCs, que antes era só Amiga, Macintosh, coisas muito, muito caras. Aí eu falei, vou fazer meu doutorado nessa área de música, mas eu queria fazer a música, em vez de imortalizar as obras, igual estão fazendo. Você chega hoje, vai lá nos museus, está o Salvador Dalí conversando com você, no final ele tira uma foto sua, ele levanta um celular na tela assim e bate, né? Uma foto, né, de quem está assistindo e tal. Mas eu não queria imortalizar a criatura, e sim a mente do Criador. Então, quando eu entrei na USP para fazer o doutorado lá, eu fui fazer, então, modelagem da mente e não da parte externa da pessoa, que é o que os chats estão fazendo hoje, entregando o produto que está na rede. E eu queria imortalizar quem está gerando o produto.
Então, esse foi um dos motivos que eu fui para a área, né? Professor, que desafio gigantesco é esse? Ele está falando aqui e tá vem tanta coisa na mente, né? Eu fico pensando, a arte, né, a cultura, ela é tão ainda pessoal, de sensibilidade. É maravilhosa, né? E conseguir transformar isso, eu vejo, inclusive, recentemente tem ficado cada vez mais comum eles simularem músicas na voz de artistas que já morreram. Sim. E através da inteligência artificial. Acho que muita gente que está nos acompanhando deve ter visto já. E eu fico pensando, cara, então é uma coisa assim, literalmente imortalizar. Meus alunos ontem colocaram o Kurt Cobain cantando uma música do Xande. Tirou o Xande da música e o Kurt Cobain cantando. Eu fico imaginando o resultado disso. Isso tudo através da inteligência artificial. É muito, muito louco pensar sobre isso, né? E quando o Luciano traz, né, essa pesquisa que ele realizou, isso que você está falando, que os alunos trouxeram, pensando no Clarivando, na área de atuação dele, né, de inteligência artificial na educação, o Brasil tem avançado? Pela pesquisa de vocês, eu sei que sim. E quais são esses avanços nessa questão? Na área de neurociência, aí, nós temos de modelagem de mente e nós temos feito 100% é nosso, né? É feito por brasileiros, né? Faltava a parte de música, vou fazer a parte de música para completar, porque a matemática, a física e tudo, você consegue mapear o cérebro humano e até ler pensamento. Você pode achar muito complicado. Eu coloco uma ressonância magnética no seu cérebro, que é um aparelho comum, você conhece, você entra naqueles tubos e você pensa em maçã. Aí uma área do cérebro vai ser ativada. Aí eu ponho 1 milhão de pessoas entrando nesse tubo e pensando na mesma maçã. Aí, aquela área que quando foi ativada, quer dizer que é maçã. Aí faço isso por banana, couve e tudo. Aí depois, quando fizer o seu mapa e ver as áreas que estão sendo acesas e nas sequências, eles podem, então, ter uma sequência do seu pensamento, né? Ao mesmo tempo que esse assunto, a inteligência... Opa, quase que não sai aqui. Vai precisar de holograma hoje. Inteligência artificial gera curiosidade, né? Então tem pessoas curiosas para entender esse tema em diferentes setores. Nós, jornalistas, o pessoal que trabalha até na agricultura já quer entender como que isso pode favorecer a produção, enfim. Mas ao mesmo tempo que traz curiosos assim para alinhar o tema, também tem gente interessada em começar a se envolver e trabalhar com a inteligência artificial. Eu fico pensando em vocês, que, enfim, nesse momento de sala de aula, tem que ter um perfil? Abriu muita vaga. O pessoal está começando a ficar preocupado em perder emprego. Eu acho que gerou 1 milhão de empregos diferentes a mais. Deu oportunidade, ficou mais democrático, né? Isso é bom, então ficou mais democrático, porque muitas vezes vem naquela cabeça aquele estereótipo de quem trabalha com essas áreas, geralmente um perfil, até para entender. Essa democracia foi bom, porque eu vejo que ainda existem, infelizmente, poucas mulheres, assim, às vezes, nesses momentos. Isso tem melhorado, tem avançado, tem ficado cada vez mais democrático? Você gasta $1 milhão para fazer um bom curso de engenharia ou de medicina nos Estados Unidos. Hoje você consegue ter informações do chat, do que eles estão fazendo estudando aqui numa federal gratuita. Coisa que nós não tínhamos esse acesso. Então, você tem um acesso à informação de ponta num lugar onde é gratuito, onde para você estudar no lugar onde gerou a informação, você teria de ter esse $1 milhão para começar. Né? Então, isso eu acho um bom ponto, né, na parte de se tornar mais, como chama? Democrático. Não. Tem avançado. Já tem muitas colegas fazendo esses cursos dentro da... Sim, na pós-graduação, na graduação mesmo, né, que eu fiz ali por volta de 2008 a 2013, assim, era evidentemente mais rapazes ali na turma, né, mas eu acredito que a tendência agora é esse empoderamento feminino em todos os setores, digamos assim. Eu acho muito bacana, acho que agrega muito valor as maneiras diferentes de pensar, então acho muito interessante essa mudança aí. Clarivando, aproveitando que você está falando, você é um pesquisador, doutorando em ciência da computação, e aí você trabalha com processamento de linguagem natural com ênfase à inteligência artificial aplicada na área de informática na educação. Como que funciona isso na prática? Eu tinha que fazer um curso para aprender a falar. Eu falei ali. Como que é isso, Clarivando? Então, a ideia do processamento de linguagem natural, até que a gente já pega ele meio que pronto ali, usando um chatbot,
que, assim, avançou tão rápido que na minha pesquisa eu ainda estou usando aquele chatbot tradicional para interagir com os estudantes. Hoje a gente já tem esse chat GPT, que eu já estou até pensando agora em agregar ele na minha pesquisa, substituir pelo tradicional. Vai agregar mais valor, mas eu ainda tenho um certo medo, que nem o professor nos alertou aqui, né, desse lixo que está aí na web. Então a gente tem que ter um certo cuidado, uma questão ética. Essa pesquisa já até passou por uma aprovação ética, então a gente não pode sair mudando de qualquer jeito. Tem que ter todo um certo cuidado aí, porque o chatbot tradicional, esse processamento de linguagem natural, digamos, vou chamar de tradicional, em comparação a esse generativo que a gente tem hoje, ele era mais controlado, porque a gente reconhecia intenções, e uma vez que aquela intenção era reconhecida, eu já tinha uma resposta pronta e dava para o meu usuário. No caso do chat GPT, ele vai pegar uma série de sequências ali de palavras e vai gerar novas sequências. Isso pode ser meio perigoso, digamos assim, porque ele tem uma certa autonomia nessa geração das respostas. Enquanto que no tradicional as respostas estavam prontas e eu só escolhia uma delas e entregava. Mas a minha pesquisa é isso, eu vou recomendar ali conteúdo para os estudantes e essa recomendação personalizada. Em paralelo, vamos pensar no TikTok, recomenda conteúdo ali para o usuário, vídeos que ele gosta, de acordo com o perfil dele. Eu vou pegar o estilo de aprendizagem do estudante, a maneira como ele aprende. Às vezes ele prefere um vídeo, porque ele é mais visual. Outros vão preferir aprender por texto, porque são estudantes mais verbais. Uma vez capturado esse estilo de aprender do estudante, eu vou fazer uma recomendação personalizada para ele. Então, a ideia é que ele aprenda mais em menos tempo. A ideia é essa questão da performance do aprendizado. Outra questão que a gente conversou aqui, que o pessoal tem chamado bastante atenção, é o tal do chat GPT. A gente falou isso várias vezes, mas agora a gente vai... É o mais famoso, né? É, o mais famoso. A gente vai aprofundar agora sobre isso. Ô, Rubia, me conta uma coisa, você já usou? Ainda não, só conheço resultados de algumas pesquisas. Por exemplo, o meu cunhado queria mandar uma carta para a tia dele e aí ele deu alguns apontamentos, né, pro Tá brincando chat, que ele fez e aí ele isso? criou uma poesia linda, ela chorou, se emocionou. E na verdade era tudo inteligência artificial. Mas ele contou depois. E o outro escreveu um projeto, eu trabalho na área cultural e aí como produtora e a gente escreve sempre projetos para financiamentos públicos ou não. E eu tenho um amigo que está fazendo os projetos dele todos com essa inteligência. E aí tem erro, tem aquela coisa do lixo que o Luciano falou, que aí a pessoa tem que estar atenta para ir lá fazer as correções necessárias. E como eliminar esse lixo, né? Você pode usar filtros pelo próprio computador. Ó a dica. Né? Já anota aí. Né? Que depende de quem fez os filtros, né? Não é censura, são filtros, né? Para ter aquilo que você quer. Por exemplo, você quer saber alguma coisa numa área sua. Aí você pergunta genérico para o sistema, ele vai trazer qualquer lixo que tiver lá. Não é assim que se conversa com a inteligência artificial. Baseado no livro de fulano de tal e ciclano de tal, né, os que seriam soluções para esse meu problema? Aí ele só foca naquilo. Então é a forma de você perguntar e não a pergunta. E a pessoa não faz esse tipo de pergunta. Ela não contextualiza onde ela quer. Baseado nos cozinheiros e tudo, como é que você faria uma pergunta sobre sal? Aí vai vir só tempero. Porque senão vai vir remédio, punhado. Então, saber perguntar é uma coisa. Eu tô falando, eu acho que vou ter que fazer um curso para saber como perguntar para uma máquina, né? Mas só para a gente começar do zero sobre esclarecer o tal do chat GPT, eu tenho aqui uma definição e claro que peço que vocês me corrijam se alguma coisa sair ou não é nem tá errada, né? Às vezes já tiver atualizada, essa é a questão. Mas o chat GPT, ele é um chat ele utiliza a inteligência artificial, interage com os humanos e fornece soluções em texto para diferentes questionamentos e solicitações, como o professor já disse. Às vezes chega lá com uma dúvida, faz uma pergunta, ele vai dar uma solução baseada com a sua pergunta. Aí cabe a você definir como essa pergunta será feita, né? Ele foi desenvolvido então pela OpenAI. Esse software ele é capaz de criar histórias, responder dúvidas, até aconselhar. Vê se pode. Acho que eu estou precisando conversar com o tal do chat. Resolver problemas matemáticos e muito mais. Tudo isso com uma linguagem fluida e natural, semelhante à humana, que a gente já falou sobre isso, né? O chatbot ele também se tornou bem popular nos últimos meses, chegando a atingir a marca de 1 milhão de usuários em apenas uma semana de lançamento. Ele é possível ser acessado aí pelo celular, navegador de computador, através de um simples cadastro. Então,
tem sido inserido na rotina das pessoas em diferentes áreas, mas tem muita gente que acha que é novo. Eu nunca utilizei, né? Então eu queria saber de vocês, como tem funcionado essa tecnologia? Eu acho que a gente já esclareceu isso ao longo das perguntas, mas que a gente focasse agora, então, esclarecendo só no chat GPT, que é algo que está mais comum hoje, mais em discussão, quais são esses perigos e controvérsias em usar essa tecnologia. A gente já trouxe alguns alertas importantes para que a pergunta pode ser geral e aí pode vir respostas gerais também, mas quais são os principais perigos e controvérsias dessa tecnologia? Claro, como que ela tem funcionado. E tem e esse crescimento que você falou aí do 1 milhão, né? Acho que 1 milhão de usuários na semana de lançamento. Isso, e depois em 3 meses já tem 100 milhões. Ele teve, digamos, mais sucesso do que o Twitter, o Facebook. Viu? Então é algo que você vai acabar usando, João. Eu acho que hoje, depois desse podcast, estou precisando de uns conselhos, vou conversar com essa tal dessa máquina. Vamos ver, depois eu conto para vocês como foi a experiência. E essa problemática, esses perigos que o professor até colocou da questão do lixo e desse cuidado que a gente tem que ter, né? E também essa questão de saber usar a ferramenta. A gente está acostumado com o Google, onde a gente faz uma pergunta genérica, a gente tem que mudar essa maneira nossa de interagir com a ferramenta. Então, acho que já começa por aí. E prestar atenção, eu acho que a gente pode ter um filtro, mas seria tão interessante se eu pudesse ser o meu próprio filtro. Eu poder analisar aquilo e pensar assim, será que essa resposta dele realmente está correta? Então, entender um pouco como essas tecnologias funcionam, não a nível técnico, assim, mas a um nível, assim, básico, que possa me dar uma segurança a utilizá-la, é importante, para não confiar na resposta dele, porque ao mesmo tempo que ele pode ser uma espécie especialista, às vezes eu vou ter que ajudá-lo também. Eu que vou ter que ser o professor dele, porque ele ainda é uma rede que está sendo treinada. Ele já foi treinado numa base gigante. O primeiro chat GPT, no caso, quando ele foi lançado em 2019, ele foi treinado ali com uma base de 4 GB de texto. Depois, esse crescimento para o 2 já foi de 10 vezes maior, passou a 40 GB em 2020. Então, e depois o chat GPT 3, ele já 100 vezes maior que em relação ao primeiro, 100 GB no conjunto de dados a gente teve. E já tem agora o chat GPT 4, que ele é multimodal, porque além de processar texto, ele também processa imagens. E a gente está entrando nessa era de uma IA multimodal, que é um modelo de IA capaz de processar textos e imagens, ter uma entrada de dados brutos, podemos dizer, de um modo geral, que é texto, imagem, áudio e vídeos. Então, isso. O sistema, ele já só complementando dele, toda pergunta que você for fazer, ela já está respondida. Ele não sai procurando uma resposta igual nos browsers antigamente. Ele já aprendeu tudo que tinha de aprender até 2021, né, como eles dizem. Ele está continuando aprendendo. Só como ele erra muito, eles falam que errando muito, que você está perguntando coisa atual. Não, é porque está errando muito mesmo. E para trás de 2021, tudo que estava na internet e no mundo, ele já acoplou, já tem uma resposta para você e vai. Quando ele falou que era ideal que a gente mesmo fosse o nosso tutor, não, a gente tem de ser o nosso tutor. A gente tem de perguntar, porque ele já sabe as respostas, só que vai dar a pergunta que você fez. Né? Se você perguntar, por exemplo, onde é que é a origem da palavra tal, né? Muitas vezes você quer o autor, ele vai te dar o país, não vai te dar o autor, né? Então começa a ficar, você tem de saber perguntar, essa é muito difícil, né? Então essa parte aí do uso do ChatGPT vai ser muito interessante desde que você aprenda a utilizar e fazer os seus próprios filtros, né? Entender do assunto, baseado em quê, dar uma olhada antes, está focado em quê, qual área, em qual autor, em qual local. Então, se você fala para ele, supondo que você tal, usando o livro tal, a minha resposta, aí ele vai te ajudando, ele continua a resposta em cima. Aí você filtra até que ele incorpore aquele contexto, aí que você faz a pergunta. A pessoa já entra com a pergunta direta, ela já quer imediato, e vai ter uma resposta. Esse grande aprendizado aí do ChatGPT, ele está numa nuvem? Sim, tudo na nuvem. E aí eu fico pensando assim, essa nuvem, pra gente, a nuvem não é mais pra parte técnica, ela precisa ter o código dela tá codificado em algum lugar. Tem risco de uma hora essa nuvem ficar muito cheia?
Porque eu fico pensando, é muita informação, é muito rápido, né? Lá atrás no YouTube eu lembro que tinha um dado que a cada 1 minuto subiam-se X minutos em vídeos no YouTube. Eu fico pensando assim, tem uma hora que essa... Na verdade, Ou essa não? nuvem é um galpão 50 vezes ou 1000 vezes mais rápido, maior do que esse estúdio seu inteiro, com bilhões de computadores, trabalhando com redundâncias e em vários países diferentes com a mesma informação ao mesmo tempo. Então, perdeu a sua, a outra é recuperada instantaneamente, assim como os bancos e tudo. A chance de você perder alguma coisa dessa vai ser muito pequena, né? Aqui a gente tem o costume de sempre deixar uma dica de filme, livro também, para falar um pouco sobre esse tema, que pode fazer essa imersão. Lembra de algum filme que trata já de inteligência artificial para ajudar o pessoal? A gente tem Matrix, que é o clássico aí, onde o ser humano acha que está vivendo uma realidade, mas na verdade as máquinas criaram aquela suposta realidade, então eles estão dentro de uma Matrix, na verdade. Foi lançado em 1999, é uma trilogia. Eu gosto também do Spielberg, são filmes assim um pouco sentimentais, tem a IA, a inteligência artificial do Spielberg. Tem o robô com o Will Smith, Sim. Exterminador Esse do também, Futuro. exato. Eu gosto do robô porque ele chega lá e fala assim pro robô, não, você não é humano, você não consegue fazer uma sinfonia, né? E o robô fala pro Will Smith, mas você consegue? Eu acho ótimo que o meu robô faz a sinfonia. Eu acho lindo isso. O Will Smith é o meu Além da ficção. ator preferido. Eu acho muito bacana os filmes com Muito ele bom. também. Não é da minha A época. gente, Brincadeira, Vale a pena brincadeira. assistir. Vale a pena assistir. a gente Ó. tem Minority Report também. Tem filmes muito... Tem o Her. O Rolê é ótimo, com o Joaquim Fênix. Até o Wall-E, Maravilhoso. né? É o Wall-E que chama? Wall-E. Wall-E. Um filme de desenho animado, aquele lá que ele cuidava do mundo, do mundo. tal, Pois tudo, é, do isso é lixo, bonitinho tudo, também. ficou- Ó, todo Bitar Podcast, quem acompanha aqui já sabe que eu faço um compromisso depois do nosso Bitar Podcast, não é à toa que eu estou correndo, estou indo na academia, organizando melhor meu tempo, né? Agora, ó, já tô fazendo mais um, que é participar do curso que o professor indicou, tô fazendo minha inscrição aqui Veja até... que não é só não Aí, é ó. indicação, mas é um lugar Agradeço onde é aqui, gratuito, vai ser 5 dias. Tá né? feito, Rubi, se você quiser o professor passar o link também, aí você faz comigo É esse porque você curso. citou ele, por isso que eu passei para ele o link, caso ele queira fazer. Do curso que Pode deixar, comentado. E se tudo der certo também, piscina depois, combinado? Piscina. Eu quero deixar minha dica, algumas o Clarivando já falou, mas tem no Spotify, chama Sofia. É ótimo. Vai falar sobre inteligência artificial de um modo cômico. Então, quem puder, confere aí. Gostei da dica. Pessoal, estamos caminhando para o final da nossa conversa. Eu acho que é um tema que, se a gente voltar para conversar daqui a um ano aqui no Bitar Podcast, tanta coisa vai ter mudado, não é Uma mesmo? semana já Uma semana, uma é década. suficiente. Eu imagino. Mas eu acho que foi uma conversa muito legal. Primeiro, para ficar registrado em que momento que estávamos vivendo agora, Exatamente. em 2023, da nossa inteligência artificial, como é que estava essa realidade. Esse conteúdo já está na nuvem, vamos dizer assim, né? Então vai ficar aí registrado. Mas para introduzir o tema, eu fiquei muito mais curioso. Eu vim curioso já para saber o que eu ia encontrar, o que eu ia conhecer, mas ainda estou mais curioso para saber como que o chat GPT, por exemplo, e a própria inteligência artificial pode ser uma ferramenta para auxiliar, para eu trazer um conteúdo melhor ainda para quem está nos acompanhando, enfim, no jornalismo. Muito bacana. Mas eu queria que vocês deixassem agora uma mensagem final, então, um recado que vocês queiram dar, alguma dica, orientação, até mesmo um alerta por conta disso. Agora o momento é de vocês, aí vamos começar, Clarivan. Ok, eu diria para o público, especialmente para os estudantes que estão pensando que profissão seguir. Eu acho que vou puxar para o meu lado, acho que a área da computação é uma área muito boa, está muito em voga. Querendo ou não, ainda que eu vá para um outro mercado, seja área de direito, de alguma forma eu vou ter que saber como utilizar a tecnologia, seja para mim não ser manipulado por ela, para mim poder tirar proveito dessa tecnologia da melhor forma possível, não tendo medo, mas para mim ganhar em produtividade na profissão que eu escolher. A gente recebeu aqui o Clarivando Francisco, a gente queria desejar uma boa sorte aí na sua pesquisa, ele que faz o doutorado em ciência da computação nessa linha de pesquisa em inteligência artificial. Depois você vem contar também pra gente os resultados que você chegou, viu? Ok, obrigado pelo convite, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece. Obrigada, Agora, só tirar uma dúvida, você falou do TikTok, quando na sua pesquisa você tem que ficar vendo TikTok?
tem Não. entrado na plataforma? Eu evito usar as redes sociais para mim não viciar. É bem viciante aquelas recomendações que eu gosto. Exatamente. Mas boa sorte aí, depois você conta pra gente o resultado. Ok. E o Luciano Vieira, que é professor, pesquisador e cientista aqui na Universidade Federal de Uberlândia, deixa eu fazer um registro, porque teve papel fundamental na criação do curso de jornalismo, a qual eu e Sara, nossa produtora do Bitar Podcast, fizemos. Então fica registrada a nossa gratidão aí também. Eu fico grato de ver onde vocês chegaram, né? Foi muito bom, né? Minha filha foi da primeira turma, né? Olha aí. Então, Qual é o nome dela? Tatiana Oliveira Lima. Tatiana. Um abraço pra Ele ela. trabalhou muito com a Almena, né? Lá com a Mina, com o pessoal, fazia esse jornalismo tecnológico, eles que começaram essa parte, né? Obrigado também pela disponibilidade, porque mudou muita coisa, mas não mudou o tempo. Continua sendo igual, né? A gente continua tendo as 24 horas do nosso dia. Muito obrigado por separar um tempinho para vir conversar com a gente sobre tranquilo. inteligência artificial. Isso é muito bom. Aqui no Bitar Podcast. E para quem ficou na dúvida se era Rubia e João aqui, por enquanto sim, mas com a fala aqui dos professores, em breve vai ter nosso avatar. por aí, Nosso não avatar. é? Ganhando grana. Espero que seja bonitinho, viu, meu avatar? Não, quer falar que será? Seria até interessante você fazer um dia com um avatar aí para mostrar a tecnologia. Viu? Isso aí, deixou essa responsabilidade para nossa equipe técnica, viu? Vamos agora. Somos nós, ainda somos nós por aqui. Daqui a pouquinho, quem sabe a gente tá. Pessoal, não tava te encontrei na praia, não tava gravando o Bitar Podcast. Vai que, né? Vai que Escolhe tem um essa personagem para possibilidade. você, muda o seu rosto, você vai falar o tempo todo com o Morgan Freeman, ou com o Tom Cruise. Eu coloco ele aqui com vocês hoje. A voz vai ter que ser a mesma. Não, pode mudar a voz à vontade. Pode mudar Dá também? dá pra emular a voz também. Ficou uma conversa pro próximo Bitar Podcast, viu? Essa conversa tá encerrando por aqui. A gente espera a sua companhia numa próxima edição. Tchau, tchau. Até mais, Até. vocês.